Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do GinecoCast, nosso espaço colaborativo para discutirmos temas relevantes e informações seguras sobre a ginecologia e a obstetrícia. Eu sou a Ana Carolina. E eu sou a Beatriz. Nós somos estudantes de medicina da FAMUC e membros da Liga Acadêmica de Ginecologia e Obstetrícia, a LAGO. O nosso tema de hoje, ele é bem, vamos dizer assim, fluido. Pode ser branco, amarelo, verde, transparente, mais líquido, mais denso, com cheiro forte, sem cheiro nenhum. E é um dos principais motivos de procura pelo ginecologista. O certo é, toda mulher cis já lidou ou irá lidar com eles pelo menos uma vez na vida. Os tão famosos corrimentos. Quem está conosco hoje para conversar sobre esse assunto tão presente na vida das mulheres é a doutora Tamires Fernandes da Silva. Ela é ginecologista e obstetra pela Secretaria Municipal de Saúde de Governador Valadares, especialista em patologia do trato genital inferior e colposcopia pela Unifesp e especialista em ginecologia endócrina e climatério também pela Unifesp. Seja muito bem-vinda, doutora Tamires. Muito obrigada, meninas, muito obrigada, prazer estar aqui com vocês. Primeiramente, parabéns, por essa iniciativa criativíssima, lindíssima. Achei vocês extremamente profissionais. É a juventude, a cabeça da juventude, acho que tem isso mesmo, essa criatividade e essa coisa de mexer com a internet. Parabéns, estou muito honrada de estar aqui com vocês, espero poder contribuir. Muito obrigada, doutora. Mais uma vez, a gente agradece pela sua participação. E vamos lá, então, começar. É com um grande prazer, que o nosso podcast te recebe. E eu já vou começar perguntando. Existe corrimento normal? Muito boa pergunta. A gente poderia chamar de conteúdo vaginal. Vamos falar de um jeito mais bonito, Conteúdo vaginal. É a forma certa que a gente chama aquele conteúdo que sai da nossa vagina mesmo. E ele é composto de água, de muco cervical, do muco que sai do colo do útero, de células descamadas, de proteínas, a gente chama de transudato, do nosso corpo, e muita bactéria. Porque a gente sabe que a nossa vagina é colonizada por muita bactéria. E esse é o conteúdo vaginal que é totalmente normal. Esse corrimento, ele pode ter suas características variadas, em diferentes fases da vida ou até mesmo no ciclo menstrual, certo? Por que isso acontece? Perfeito. Primeiro, falando de diferentes fases da vida. A gente sabe que quando a mulher está na sua fase reprodutiva, que não é nem na infância e nem na pós-menopausa, é no período que a mulher menstrua. Nós temos um hormônio muito prevalente no nosso corpo, que é o estrogênio. E aí esse estrogênio faz a nossa vagina produzir o que a nossa vagina é uma camada de células, São 25, 30 células na camada da nossa vagina, na mucosa da nossa vagina. E aí essas células produzem o que a gente chama de glicogênio. E esse glicogênio é como se fosse um alimento para os famosíssimos lactobacilos, que são as bactérias que estão em maior dominância na nossa vagina. E aí esses lactobacilos, eles, com a ajuda desse glicogênio, produzem o ácido lático, que deixa a nossa vagina mais ácida. E aí, com isso, a gente tem esse corrimento que tem essa característica mais ácida, que inclusive é proteção para a mulher. O conteúdo vaginal, esse corrimento, ajuda na proteção da mulher mesmo, na saúde genital da mulher. E isso quando a gente fala de fases, Então, por isso que a criança praticamente não vai ter corrimento, e na pós-menopausa também não. Esse corrimento, entre aspas, que a gente chama de normal, esse conteúdo vaginal, ele é presente nessa fase reprodutora da mulher. E mais do que isso, gente? Quando a gente se observa, quando a mulher se observa, ela consegue perceber que dentro de um mesmo ciclo, entre uma menstruação e outra menstruação, o corrimento muda significativamente nesses dias.
Então, eu sempre explico assim, é como se a gente tivesse, dentro desse período, entre uma menstruação e outra, 3 tipos de corrimentos diferentes. O primeiro, assim que termina a menstruação, o nosso corrimento, ele é pouquinho, mas é um corrimento mais fluido, leitoso. Quando a gente vai ali para o meio entre uma menstruação e outra, o corrimento ele fica mais transparente, em grande quantidade, aquela famosa clara de ovo, sabe? Que é o período fértil da mulher. E quando vai chegando perto da próxima menstruação, aí o corrimento ele vai ficando mais grossinho, mais grumoso mesmo, que é quando a mulher já está fora do período fértil. Então, realmente, além dessas mudanças, dependendo da idade, a gente tem, assim, muita mudança de um mês para o outro, de um dia para o outro, às vezes, né? Então, a mulher realmente é um ser, assim, em constante adaptação. Muito interessante, doutora. E a gente sabe que para evitar o contato desse corrimento com a roupa íntima, algumas mulheres usam aqueles protetores diários. Isso realmente é uma boa prática ou pode trazer alguns problemas? Essa aí é uma outra questão, né? Os protetores diários, a maioria deles tem aquela camada de plástico embaixo, então isso acaba abafando muito a vagina, abafando a vulva, digamos assim. A vulva que já é uma região já muito, às vezes castigada, né? Que fica abafada, que tem muito atrito. Então, quando a gente acrescenta esse protetor diário, esse extra, a gente pode estar mais piorando do que ajudando. Esse abafar da região da vulva pode ser muito prejudicial para esse equilíbrio das bactérias que existem na nossa vagina. Isso porque a maioria de plástico, se fosse uma coisinha delicada, de um tecido de algodão, uma coisa mais sutil, até que talvez não teria tanto problema, sabe? Mas a gente não orienta usar porque a gente sabe que a maioria dos comercializados hoje em dia são esses protetores diários de plástico que, de fato, a gente não recomenda. E assim, é o que eu sempre falo. Mulher parece que tem aquele sonho, né, de ter a calcinha seca no final do dia. E não, nós não vamos alcançar esse sonho. E na realidade, que bom que não. Porque eu dou exemplo para as minhas pacientes. Se o seu olho fica seco, ressecado, sem nenhuma gota de lágrima, é bom ou ruim? Ruim, né? Arde, incomoda, irrita. A mesma coisa a boca. Se a gente não tiver saliva na boca, estiver seca, é muito desagradável. Então, a pele da vagina não é uma pele normal como a pele do nosso corpo, é uma mucosa que precisa estar hidratada, que precisa estar lubrificada. Então, nós vamos ter, sim, essa produção desse conteúdo vaginal para o nosso bem. Quando não tem essa produção, aí sim, a paciente vai queixar. Então, vamos esquecer esse sonho de querer ter a calcinha seca no final do dia, aquela coisa. Não, gente, esquece. Isso é saúde, isso é bom pra gente. Tentar normalizar mesmo essa secreção normal, né, doutora? E agora, saindo um pouco desses corrimentos fisiológicos e entrando nos que podem indicar alguma coisa de errado, no consultório, quais são os mais comuns? A senhora poderia falar um pouquinho sobre eles? Claro. Primeiro, vocês falaram, acho que no início, né, do podcast, uma das principais queixas do consultório de ginecologia, sem dúvidas, são queixas referentes a corrimento vaginal. Tanto queixas de pacientes que acreditam que estejam com corrimento alterado e, de fato, é só um conteúdo fisiológico e a gente precisa só orientar, esclarecer, tirar dúvida, quanto, de fato, pacientes que vão ter algum conteúdo anormal. E aí, disparadamente, na realidade, se a gente perguntar na rua, né, para qualquer paciente, quais são os corrimentos mais comuns? Sem dúvida, assim, candidíase e gardnerella, vaginose bacteriana, né? Candidíase é famosíssima, vaginose às vezes nem tanto, mas são os disparados mais comuns, que na realidade nada mais são do que um desequilíbrio das bactérias da nossa vagina. Como eu tinha dito antes, a nossa vagina é esse aglomerado de bactérias mesmo. O predomínio é de lactobacilos.
Mas, quando porventura, por algum motivo, a paciente tem esse desequilíbrio, outras bactérias começam a proliferar mais. E aí, nesse caso, a gente pode ter a vaginose bacteriana, a bactéria mais comum é a Gardnerella, ou um fungo proliferar mais, que aí a gente teria a candidíase, que é uma infecção fúngica, mas que, na realidade, às vezes até difícil explicar isso. Como a gente tem muita bactéria na vagina, existe sim uma cândida ou outra lá perdida na nossa vagina, existe sim uma Gardnerella ou outra, mas que não causam doença, porque o meio está equilibrado, porque a quantidade de lactobacilos está satisfatória o suficiente para não deixar essas bactérias, esses fungos, se proliferarem desordenadamente. Mas quando, porventura, né, seja por imunidade da paciente, ou paciente que usa muito antibiótico, pode ter um desequilíbrio de bactérias, pacientes diabéticas muito descompensadas, algumas pacientes que tenham doenças que interfiram na imunidade mesmo, existem muitas doenças autoimunes que podem interferir na imunidade, tabagismo, pacientes, gente, cigarro é a pior coisa do mundo, né? Estresse, ansiedade, depressão, tudo isso, até prática sexual, né? Dependendo da frequência da prática sexual, pode mudar o pH e o equilíbrio da vagina e deflagrar essas alterações, essas disbioses, que as mais comuns, sem dúvida, são a Gardnerella e a candidíase. E uma outra questão que eu gostaria de levantar, o uso de... até um ponto que até sai um pouquinho fora, talvez, do tema, mas o uso de determinados tipos de lubrificantes vaginais podem levar a um desequilíbrio da nossa vagina, das bactérias da nossa vagina. E mais um extra, além de levar desequilíbrio, pode causar alergia. Então, gente, só para ficar aí um asterisco, esses lubrificantes todos, esses géis, essas coisas diferentes que tem aí nos sex shops, são ótimos, mas não para introduzir na vagina. Pode fazer sexo oral, pode fazer o que quiser, mas não introduzir na vagina, na mucosa vaginal. Pode passar na pele, pode fazer massagem, aí a criatividade que deixa ralar. Só não introduzir na vagina. Para a gente usar um lubrificante vaginal, tem que ser um lubrificante totalmente neutro, sem cheiro, sem gosto, sem sabor, sabe? Sem nada. Porque tudo isso pode causar, não foram feitos para dentro da vagina. Pode causar desequilíbrio e propiciar essas infecções, essas alterações. Muito bom, doutora. Toda a informação é relevante e com certeza eu acredito que cabe sim dentro desse tema e que fique aí, né, para nossos ouvintes ficar atentos a esses usos aí. E seria muito bom, né, se tudo isso que estamos discutindo aqui agora fosse ensinado nas escolas, né? Muitas mulheres chegam às consultas desesperadas achando que qualquer corrimento já significa uma IST. Mas como a senhora já explicou, muitas vezes é apenas um desequilíbrio hormonal, natural, de estresse, né, ansiedade aí do corpo que a mulher está passando, imunidade, ou também o nosso conteúdo vaginal normal mesmo, né? Perfeito, perfeito. Também, por um outro lado, a gente sabe que algumas ISTs também podem causar corrimentos. Então, doutora, a gente queria te perguntar quais são as principais infecções sexualmente transmissíveis que geram esse sintoma. Muito bem, meninas. Aí entra, né, o sofrimento do ginecologista mesmo. Na realidade, o sofrimento, a luta, a gente luta contra essas situações, né? A gente é dessa causa. Nós temos, sim, muitos agentes que são transmitidos sexualmente, através de relação sexual desprotegida, ou seja, relação sexual sem preservativo, sem uso de camisinha. E aí, são vários, mas as estrelas da festa são principalmente a tricomoníase, a clamídia e o gonococo. A tricomonia são todos doenças sexualmente transmissíveis. E aí, todos eles podem causar essa infecção, essa alteração na vagina,
e causar esse desequilíbrio significativo. E o problema desses patógenos é que não são aquela coisa, podem não ser aquela coisa transitória. Eles podem vir, serem tratados, mas deixar muita sequela, que é a nossa maior preocupação. Então, assim, da mesma forma que a candidíase e a vaginose bacteriana, eles vão causar corrimento vaginal alterado. E aí é um corrimento um pouco diferente no sentido de muitas vezes ser até purulento mesmo, de parecer pus, porque eles causam uma inflamação muito significativa, uma inflamação significativa no colo, que a gente chama de cervicite. E aí, além desse corrimento purulento, a paciente pode ter muito desconforto, pode ter dor também, dor durante a relação sexual, dor às vezes no próprio exame físico. Quando a gente vai examinar a paciente, a gente já suspeita um pouco por conta dessa dor, sabe? Inclusive, já é preconizado rastreio para meninas de clamídia e gonococo, porque tem se tornado uma questão de saúde pública, né? Principalmente pelas sequelas. E essas pacientes que podem ter essas infecções sexualmente transmissíveis podem evoluir para o que a gente chama de doença inflamatória pélvica, que é quando a infecção não fica só na vagina, quando ela sobe até o útero, e às vezes até para as trompas, e às vezes até para a barriga, sabe? Para dentro da barriga, que é o que a gente chama de doença inflamatória pélvica, que é um tratamento muito mais elaborado, às vezes até internação, dependendo do grau dessa doença inflamatória pélvica, requer cirurgia, pode também necessitar de cirurgia. Então, isso ali naquele momento, e mais do que isso, minha gente, sequela, né? A paciente pode ter dor pélvica crônica, a paciente pode ter como se fosse as trompas uterinas ficarem coladas. E aí isso tem um problema depois para a paciente engravidar. Então, é muito sério. É muito sério. Não pode ser negligenciado. E eu me preocupo muito quando as pacientes têm esses corrimentos aleatórios e se tratam sozinhas. Tanto porque pode ser nada, e ela está tratando nada e está causando talvez um problema, quando pode ser algo maior e ela está fazendo um tratamento subótimo e negligenciando um problema. Então, parece uma coisa simples, parece uma coisa bobinha ali, básica, mas pode ir muito além disso, sabe? Com certeza. E mais do que isso, não, deixa eu falar mais uma coisa. Esses corrimentos alterados, a gente já tem visto, os estudos recentes já estão mostrando, assim, não é para desesperar todo mundo, mas é para alertar que é importante. Eles favorecem a persistência do HPV. E a gente sabe que o HPV é o causador de câncer de colo de útero. E eles favorecem, inclusive, outras ISTs, a transmissibilidade do HIV também. Então, um corrimentozinho bobo, persistente, não tratado adequadamente, pode, no final das contas, sabe, levar a muitas complicações para as pacientes. E a gente está falando de paciente jovem, né, nesses corrimentos de ISTs, de práticas sexuais. Então, pacientes, às vezes, jovens que podem vir a ter sequelas por conta de uma negligência num tratamento que poderia ser simples. Exatamente, né? Vai ter que lidar com esse problema, né? Sentindo dor pro resto da vida, igual a senhora falou da DIP. É muito complicado mesmo. E para as nossas ouvintes aí ficar um pouquinho mais alerta, a senhora poderia falar um pouco, assim, dos aspectos dessa secreção, por exemplo, da tricomoníase, da clamídia, da gonorreia. O que a gente precisa ficar ligado? É no cheiro, é na cor, é na consistência? O que tem de diferente aí dos que a gente está acostumado a ver? Bom, muito bem. Primeiramente, a gente já tem muitos estudos mostrando que só pela análise, assim, olhar, até o próprio ginecologista, só olhar, infelizmente, não tem uma sensibilidade muito boa. A acurácia do diagnóstico só pelo exame, né, por esse exame de olhar, a própria paciente olhar, até o ginecologista olhar, é muito baixa.
Então, às vezes passa muita coisa batida, né? E só por essa inferência. Então, dito isto, temos sim, claro, algumas características que são marcantes de cada uma delas. Mas lembrando que não basta só isso, muitas vezes não basta só isso. Da candidíase é o famoso corrimento grumoso com muito prurido, que a candidíase é fúngica, né? A Gardnerella é aquele corrimento mais esverdeado, que tem um odor característico de peixe podre, de pescado mesmo. A tricomoníase, que a gente já vem para ISTs, né, para as ISTs, é um corrimento que é mais bolhoso. A cor da tricomoníase varia muito, mas pode ser desde acinzentado, esverdeado, mas é um corrimento mais bolhoso. E as ISTs, as cervicites, clamídia e gonococo, ou as demais, que podem entrar nesse grupo de cervicite, não entra muito a questão do cheiro, mas é mais aquele corrimento purulento mesmo, mais espesso, parecendo pus. Mas, mais uma vez, não tratar só baseado nisso, porque isso é só uma pontinha, né, de um conjunto de coisas que a gente tem que sempre avaliar. O que a gente tem que pensar é, a gente sempre, a vida inteira, a gente conhece o nosso conteúdo vaginal. Todos os dias a gente vê na calcinha aquele conteúdo vaginal, aquele cheiro ácido mesmo, característico de conteúdo vaginal fisiológico. Se a gente perceber alguma alteração, procurar um ginecologista. Mas dentro, especialmente tanto de aspecto de cor, de desconforto com coceira, a qualquer mudança, procurar um ginecologista. Exatamente. A melhor forma é procurar um tratamento direcionado, né? Igual a senhora falou, depois trata de uma forma inadequada e o problema vai vir a ser muito maior. Exato. E no caso dessas ISTs que a senhora falou, a tricomoníase, clamídia, gonorreia, o tratamento, ele também precisa envolver o parceiro, certo? Por que é tão importante a gente tratar o parceiro, né? E também informar a ele de toda a situação do que está acontecendo? Certíssimo. A gente tem que envolver o parceiro, senão a gente não acaba com o ciclo da doença. Porque se é uma doença, né? Se é uma infecção transmitida através do ato sexual sem preservativo, se a paciente se trata, ela está 100% tratada, ótima, linda, maravilhosa. A paciente tem novamente um contato sexual com esse parceiro de forma desprotegida e esse parceiro não foi tratado, a paciente adquire de novo a infecção. E assim, é aquela coisa, muitas vezes o homem pode não ter nenhum sinal e nenhum sintoma, mas para nós pode ser muito mais relevante. Então, o parceiro necessariamente, sempre que se tratar de uma infecção sexualmente transmissível, tem que ser tratado. Eu falo o parceiro ou os parceiros, né? A parceria dessa paciente tem que ser contactada e tratada, porque a paciente nunca vai estar 100% livre dessa infecção se o parceiro também não tiver sido tratado. Perfeito, muito bem colocado. Certinho. Falar sobre o tratamento, todas essas infecções que nós mencionamos, elas têm cura? Como que vai funcionar o acompanhamento nesses casos? Ótimo. São infecções relativamente, sim, é simples de tratar, né? É lógico que tem alguns casos pontuais que dão mais trabalho mesmo de tratar, mas de uma forma geral, tratar esses patógenos pode ser simples. Então, sim, elas têm cura, mas dependendo, especialmente das ISTs, né? Dependendo quanto antes procurar ajuda, mais rápido a gente consegue trazer essa cura e evitar sequelas a longo prazo, porque o problema todo é esse, a gente pode curar o patógeno, mas manter sequelas a longo prazo. Então, quanto antes a gente curar, melhor. Mas todas sim têm cura, todas têm tratamento, graças a Deus, tecnologia, né, a medicina avançou muito, e a gente consegue sim resolver todas elas.
Sensacional, doutor. Acho que a gente conseguiu esclarecer muitas dúvidas acerca desse tema nesse tempinho aqui que a gente está discutindo sobre. Muitas informações relevantes que a gente não poderia deixar de passar e discutir, informar aí para os nossos ouvintes, né? Nosso último bloco do podcast, a gente sempre traz perguntas enviadas no Instagram pelo nosso público. E é um dos momentos mais legais do nosso podcast, porque a gente realmente tira dúvidas dos nossos ouvintes, e são dúvidas que geralmente são das mulheres, né, em geral. E a primeira dúvida de hoje é uma que chegou a se repetir algumas vezes. Já tratei a candidíase várias vezes, mas ela continua voltando. O que fazer? Gente, candidíase de repetição, a gente chama, né? É um desafio, é um senhor desafio às vezes. Tem pacientes que têm esses episódios recorrentes de candidíase. Muitas delas podem ter alguma causa, né? A imunidade, estresse, doenças descompensadas, mas muitas delas podem nem ter causa nenhuma e ter essas candidíases de repetição. Eu acho que a primeira coisa, e realmente assim, é o mais importante, é ter certeza que de fato é candidíase. Que nem eu falei, só olhar o aspecto do corrimento, ou só porque está coçando, não significa que é candidíase. E não é nenhuma, nem duas, nem três pacientes que chegam no consultório falando que já foram na farmácia, já se consultaram no balcão da farmácia e já tomaram todos os tipos de antifúngicos possíveis e nada resolve. E estou para dizer para vocês que nem sempre é candidíase. Então, a primeira coisa é, tem certeza que é candidíase? Pode ser ressecamento de pele, que dá muita coceira. Paciente na pós-menopausa, então, que tem ressecamento vaginal mesmo, que aí dá mais ardência, dá mais coceira. Isso pode ser confundido com candidíase. Alergia é outra coisa, que assim, é danado para confundir com candidíase. Paciente que está desenvolvendo alergia a alguma coisa, a algum sabonete, até a forma como lava a calcinha, dependendo do que usa para lavar a calcinha, pode desenvolver alergia. E a paciente vem com essa coceira, com essa sensação desconfortável na vulva, na vagina, e acha que é candidíase. Tem umas 2 semanas eu atendi uma paciente que ela falou, doutora, tem 6 meses que eu tô com candidíase, eu já usei tudo e nada resolve, não sei o que eu faço, pelo amor de Deus, me ajuda. Então, assim, o melhor dos mundos, o mundo ideal, assim, o sonho de todos nós seria se a gente conseguisse olhar no microscópio, sabe? Pegar aquele conteúdo da vaginal da paciente, colocar numa lâmina e olhar no microscópio. E, inclusive, fiz isso para essa paciente, eu falei, não, deixa, tem 6 meses, essa paciente está sofrendo, deixa eu ver o que eu posso fazer por ela, questionando candidíase, repetir essa palavra assim 1 milhão de vezes na consulta. Já foi não sei quantos médicos e não sei o quê. Falei, não, vou pegar esse conteúdo vaginal e vou levar para o microscópio. Levei para o microscópio. Nem tem microscópio no consultório, tive que procurar um microscópio fora do consultório. E não tinha nada de cândida. Nada de cândida, muito pelo contrário. Tinha uma entidade que a gente chama de vaginose citolítica, que é quando é mais um tipo de desequilíbrio, que é quando os lactobacilos proliferam demais. E ao invés de manter um pH ácido, que é o normal, eles deixam muito mais ácido. Então, essa vaginose citolítica também confunde com cândida. Então, a primeira coisa é ter certeza que de fato é cândida. Procura um ginecologista, segura na mão dele e fala, me ajuda, vamos tentar resolver isso. E aí, se de fato for cândida, vamos supor que a gente exclui tudo. E de fato não é cândida mesmo, tem fungo aqui e vamos tratar. A gente trata e faz na realidade todo um checklist. Eu brinco que é um checklist da vida da paciente. Como que a paciente lava as calcinhas? Como que é a prática sexual da paciente? O que a paciente usa durante as práticas sexuais? A paciente tem penetração anal, vaginal? Então a gente faz na realidade um checklist inteiro. Como que a paciente lava a vulva? Então, tudo isso a gente vai tentando ajustar da melhor forma possível para a gente tentar melhorar a imunidade dessa paciente, a imunidade vaginal dessa paciente, diminuir os desequilíbrios e aí para ajudar no tratamento.
e a gente faz o tratamento daquele episódio. E muitas vezes a gente precisa fazer um tratamento estendido. Tem paciente que tem candidíase de repetição, que tem que tratar, às vezes, 6 meses direto. Então, realmente é difícil, mas para a gente fazer o melhor para a paciente, a gente tem que ter primeiro certeza do diagnóstico. Às vezes é o mais difícil, para te falar a verdade, e às vezes só olhando a gente não consegue ter certeza. Muito bom. Muito legal. Muito legal, doutora, saber desses diagnósticos diferenciais e de como que é complexo cada indivíduo, né? A próxima pergunta envolve o exame preventivo. Fazendo o Papa Nicolau, eu descubro a causa do corrimento? Muito bem, senhoritas. Então, o Papa Nicolau é um exame que existe por um motivo. E a maioria das pacientes não sabe o motivo da existência desse exame. O exame de Papa Nicolau, ele serve para rastreamento de câncer de colo de útero. Ponto. O que eu quero quando eu peço esse exame é única e exclusivamente rastreio de células com suspeita de lesões pré-neoplásicas, né, referentes a câncer de colo de útero. Esse exame não serve para identificar corrimento, para analisar corrimento. É óbvio que na hora que o patologista está examinando a lâmina, está lá olhando no microscópio, procurando rastrear o câncer de colo de útero, ele pode identificar alguns elementos sugestivos de fungos, alguns elementos sugestivos de bactérias, mas não é a função primordial do exame. E aí, tudo isso tem que ser discutido com o seu ginecologista. Porque, por exemplo, vem numa consulta hoje, eu coleto o Papa Nicolau, e aí daqui a 30 dias a paciente vai voltar no retorno para me mostrar o resultado. E aí, nesse resultado, tá lá falando, tem presença de cândida. Então, tem que ser muito avaliado junto com o ginecologista, porque é uma presença de cândida que estava 30 dias atrás. E talvez era uma cândida que não está causando nenhum sintoma para a paciente. E às vezes pode estar ali, né, na vagina da paciente mesmo. E não está causando nenhuma doença. Então, tudo tem que ser discutido com o ginecologista. Lembrando que quando a gente pega o resultado, já não é mais o cenário atual, é um cenário de 30 dias atrás. E não é a função do Papa Nicolau ver corrimento. A função do Papa Nicolau é rastreio de câncer de colo de útero. Se a gente quisesse avaliar corrimento, existe sim alguns exames que a gente consegue avaliar o corrimento. Mas é um exame que, na realidade, o próprio ginecologista deveria conseguir fazer. Mas é aquela história, né, do mundo ideal. Infelizmente, a gente não dispõe de microscópios no nosso consultório, a gente não tem essa prática. Mas o ideal seria se a gente pegasse o conteúdo vaginal da paciente naquele momento, e aí sim, olhasse no microscópio quase que imediatamente, para avaliar. O preventivo não tem essa função, mas a gente pode sempre discutir caso a caso. Certo, perfeito, doutora. Aqui vai mais uma pergunta que recebemos lá na nossa caixinha. É verdade que o anticoncepcional pode influenciar no corrimento vaginal? Sim, a paciente que toma anticoncepcional tem um conteúdo vaginal diferente da paciente que não toma. Como a gente falou anteriormente, a paciente que não toma o anticoncepcional é uma paciente que vai sentir as fases do ciclo menstrual. As oscilações hormonais que vão fazer esse conteúdo vaginal ter padrões diferentes durante o ciclo menstrual. A paciente que toma o anticoncepcional não vai ter oscilação hormonal, não vai ovular. Então, de fato, ela não vai ter essa mudança no corrimento que a gente percebe quando a gente não toma anticoncepcional. A paciente que toma anticoncepcional vai ter um corrimento mais linear durante todo o mês. Vai ser um corrimento que praticamente não vai se alterar, em menor quantidade. E tá tudo bem também. Não tem que sofrer, né, por isso. Nem pelo sim, nem pelo não. Nem quem toma, nem quem não toma. São escolhas e tá tudo bem.
Perfeito. É só questão de entender mesmo, né? Tá tudo bem, não se comparar com o outro, entender que cada caso é um caso, né? E sempre tá a par aí da sua consulta ginecológica, falando sobre Entendendo cada fase você. da vida. É, Exato, cada fase da vida. Em exatamente. que momento da vida eu estou agora? O que é melhor para mim nessa fase? Então, é uma questão muito pessoal. E tá tudo bem. Perfeito. E por falar em anticoncepcional, temos aqui mais uma pergunta que aterroriza bastante a gente aí. Corrimento pode atrapalhar na fertilidade? Sim, não de uma forma generalizada, né? Alguns corrimentos específicos, que são de alguns patógenos específicos, algumas doenças específicas, podem atrapalhar na fertilidade a longo prazo. Que é porque a gente estava falando das ISTs. A clamídia, o gonococo, a doença inflamatória pélvica. Tudo isso pode gerar, digamos que, uma cola dentro da tuba uterina, que meio que fecha a tuba uterina, distorce a tuba uterina, e com isso dificultar a gravidez posteriormente. Porque a tuba uterina é muito importante para a passagem do óvulo, para o encontro do óvulo com o espermatozoide, ter a fecundação e depois ter a anidação no útero. Então, esses corrimentos procedentes de doenças causadas por infecções sexualmente transmissíveis podem sim levar a atrapalhar a fertilidade. Excelente. A próxima pergunta também é bastante recorrente na prática clínica. Meu parceiro diz que sente um cheiro forte durante a relação sexual. Isso pode ter a ver com corrimentos ou alguma infecção? Pode ter a ver com muita coisa. Primeiro, pode ter a ver com o parceiro entendendo as coisas erradas. Será que, de fato, tá com cheiro forte? Ou, né? Qual é o grau de confiabilidade do que esse parceiro diz? Qual é o grau de conexão desse casal que se entende tanto assim para entender, né, essa questão de cheiro? Mas, de fato, a relação sexual torna o ambiente vaginal e é mais ácido, ele naturalmente é mais ácido. Pode fazer ele ficar mais básico, o sêmen mesmo pode fazer o ambiente ficar mais básico, e isso pode sim propiciar o desenvolvimento e a exacerbação desse cheiro que pode ser da vaginose bacteriana, que é a Gardnerella que a gente falou mais cedo. Então, algumas situações, quando a paciente tem esse desequilíbrio vaginal, que pode ter esse desequilíbrio vaginal e ter essa Gardnerella, pode sim evidenciar esse cheiro, seja mais perto da relação, seja durante a relação sexual, né, pós-relação sexual, ou mais perto da menstruação. As pacientes podem ter essa queixa. Então, sim, se de fato isso tem acontecido, procure um ginecologista, porque pode ser um desequilíbrio e o surgimento de uma vaginose bacteriana. Certo. Essa última pergunta aqui, ela é muito clássica e eu acho que a senhora até falou um pouquinho lá em cima quando explicou sobre as questões do pH, né? Sabonete íntimo faz bem ou faz mal? Qual a melhor forma de higienizar a parte íntima? Essa é boa mesmo. Então, quando a gente fala de higiene íntima, antes de falar de sabonete íntimo, vamos começar a falar de higiene íntima como um todo, né? A gente tem que falar de higienização de calcinhas, né? Higienização da lingerie. E aí começa daí. A gente tem que higienizar as nossas calcinhas da forma mais neutra possível. Então, sabão em pó, amaciante, colocar na máquina no meio de todas as roupas, que é uma coisa, inclusive, muito frequente. Eu acho que nós, ginecologistas, estamos falhando muito nesse ponto, porque tem muita paciente que faz isso. Não é legal. Eu brinco que a gente tem que cuidar da vulva igual cuida de bumbum de neném, porque é muito delicado. Então, a gente geralmente não lava roupa de neném com sabão em pó, com amaciante, com aquele monte de cheiro, com aquele monte de coisa. Não. Tem que ser a coisa mais neutra possível. Então, eu sempre oriento as pacientes, gente, lava com sabão de coco. Deixa o sabão de coco no banheiro e já lava no banheiro, na hora do banho, depois leva e sente no varal. A gente tem que fazer essa higiene íntima, começar essa história da higiene íntima, começando pela higiene das nossas lingeries, das calcinhas.
Segundo, sabonete íntimo. Ai, olha, é tanta marca, o mercado é um negócio tão complexo, e às vezes, eu falo um negócio pra vocês, às vezes os mais famosos que passam na televisão e que não sei o que, não são os melhores, sabe? Não são nada bons. Então, também é muito delicada essa questão do sabonete. O ideal seria um sabonete com um pH um pouco mais ácido. Então, para começar, só de dar preferência para sabonetes líquidos já facilita muito, porque os sabonetes em barra geralmente são mais básicos. E isso já agride a pele da vulva especificamente. Então, tem que ser sabonetes com pH um pouco mais ácido. E aí, essa infinidade de sabonetes, a maioria dos sabonetes íntimos não é legal. Eu também costumo orientar para as minhas pacientes usar sabonete de bebê, porque realmente são sabonetes mais hipoalergênicos, porque não pode ter cheiro, não pode ter cor, não pode ser aquele sabonete que faz aquele monte de espuma, que quando faz muita espuma, a ação detergente é muito grande, então isso pode ressecar demais a pele. Então tem que ser o sabonete mais basiquinho, né? Sem cheiro, com pH mais ácido, sem cor. E aí eu costumo recomendar mesmo sabonetes de neném, o sabonete de bebê. Olha só, essa eu não sabia, viu? Muito interessante. Existem, inclusive, hoje sabonetes muito tecnológicos, sabe? Que não são sabão, que são synthets que a gente chama. Eles não têm essa ação detergente de sabão. Só que eles são muito caros, são inacessíveis, de verdade. Que aí tem um pH perfeito, que não tem essa detergência muito forte, que são totalmente hipoalergênicos, mas eles são inacessíveis. Realmente não dá para falar para paciente usar esses sabonetes. Então a gente tenta, para amenizar um pouco mais, orientar esses sabonetes mais levinhos mesmo. Poderia falar rapidinho só sobre a ducha vaginal? Nossa, eu ia falar isso agora. Era isso que eu ia falar. Pode parecer mentira, mas tem muita paciente que usa ainda a ducha vaginal. E pior, gente, pior, juro, acreditem, pasmem, lavam com sabonete dentro da vagina. Enfia o dedo lá dentro e lava. Jesus. Pode parecer mentira, mas isso acontece muito. Então, lembrar que para a gente lavar a vulva, a gente só lava a parte externa, entre grandes e pequenos lábios ali, só passa o dedo entre grande e pequeno lábio e deixa o sabonete, a água escorrer, sem excessos de limpeza. Inclusive, tem paciente que pensa que ai, nossa, eu tô tendo corrimento, deve ser porque eu tô sujo, né? Porque eu não me lavei direito. Não tem nada a ver, gente. A quantidade de banho e a quantidade de higiene não tem nada a ver com presença ou ausência de corrimento, de infecção, nada disso. A nossa vagina é autolimpante, ela se resolve sozinha. A gente precisa lavar a vulva, a área externa, nada de ducha, nada de ficar enfiando o dedo para poder lavar com sabonete. Nada disso. Isso só piora a situação, causa mais desequilíbrio de bactéria e aí sim, a gente pode ter infecções. Perfeito, doutora. Nós já estamos chegando ao fim do nosso episódio, mas antes de encerrarmos, a senhora gostaria de deixar alguma mensagem final para os nossos ouvintes? Ai, mensagem final de ginecologista, usa preservativo, gente, pelo amor de Deus. Usem preservativo, se cuidem, tenham um ginecologista para chamar de seu, segura na mão desse ginecologista e segue que vai dar tudo certo. Certo, doutora, muito obrigada, doutora Tamires, foi um prazer tê-la senhora aqui com a gente, viu? Imagina. E muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Não se esqueça de seguir o GinecoCast no Instagram, @ginecocast.famuc. Lá, nós postamos os temas das próximas discussões e também contamos com a sua participação por meio da nossa caixinha de perguntas. Nos acompanhe também no Spotify e no YouTube para ficar por dentro dos próximos episódios. Nos vemos no próximo.